Estamos na Ilha da Madeira, no Funchal em concreto, e podíamos falar de sumos, de poncha, de licores, mas vamos, Nuno, falar de vinho Madeira com a Jota Faria. É verdade, temos aqui connosco o Luís Faria, administrador desta casa, produtor de vinhos Madeira, e vamos começar por perceber um bocadinho o que é esta empresa, esta casa. A Jota Faria foi uma empresa fundada em 1948. Foi fundada por meu tio e depois adquirida por meu pai, e que ao longo dos anos foi evoluindo. Nós inicialmente começámos a produzir sumos concentrados de frutas e licores, e durante muitos anos foi este o negócio que meu pai implementou. Mais tarde começou também a envelhecer algum rum da Madeira, e numa fase final nós começamos também a produzir o vinho da Madeira. Isto sugerido pelos nossos clientes, que nos pediram que nós, de certa forma, entrássemos no mercado, porque eles precisavam de ter vinho que, de certa forma, não chegava aos estabelecimentos. E foi essa a razão porque nós entramos no mercado. De alguma forma, um bocadinho ao contrário de outros operadores aqui do setor do vinho Madeira, o vosso principal mercado acaba neste momento por ser ainda o mercado regional. Como é que vocês, no fundo, operam aqui na ilha? Nós temos um sistema de vendas que está quase que vocacionado para a Ilha da Madeira. A parte da produção de licores e sumos concentrados e mesmo o vinho Madeira são produtos que normalmente são quase vendidos na ilha. E foi este nicho de mercado que nós, de certa forma, encontramos, que nos tem, de certa forma, permitido que a empresa tenha crescido bastante, ou seja, significativamente em relação ao que era a empresa anteriormente. Até porque, neste momento, vocês estão, digamos assim, em duas extremidades quase da ilha, não é? Sim, e nós estamos aqui perto do Funchal, mas temos uma outra empresa que é uma empresa produtora de rum agrícola da Madeira, que fica na outra extremidade, que é o Porto da Cruz. Luís, conhecendo bem o mercado regional, o madeirense gosta de vinho ou consome com regularidade vinho Madeira, ou o grande consumo é ainda o turismo? Não há dúvida nenhuma que o madeirense consome vinho Madeira, mas apenas no Natal. O vinho Madeira é, de certa forma, para celebrar o Natal e pouco mais. É, de certa forma, uma tradição, é comermos o bolo e termos vinho Madeira. Isso mantém-se e consome-se vinho Madeira apenas no Natal. O madeirense é essa época que consome. O resto de toda a produção, mesmo porque, como a nossa empresa que vende para o mercado regional, é pura e simplesmente para o estrangeiro ou o turista que por cá passa. Porque nós estamos em plena pandemia e sabemos de antemão o que é que foi a redução das vendas de vinho Madeira, porque não há turismo. Não há turismo, tudo isto parou. E esperemos bem que isto rapidamente retome e depois as coisas hão de voltar à normalidade. Certamente que sim. Eu acho que seja então aqui um mote para começarmos esta nossa prova e que os madeirenses comecem a provar os vinhos Claro que sim, só até no Natal. isto é um tesouro e os bons tesouros devem ser partilhados durante todo o ano, sobretudo com aquelas pessoas que mais gostamos, e muitas vezes também pode ser um prazer quase solitário, não é? Podemos pegar e abrir um bocadinho pegar num cálice de vinho Madeira, beber um bocadinho de vinho Madeira e acompanhar, por exemplo, um bom livro ou até mesmo um bom filme, não é? É verdade. Vamos começar a prova e temos aqui 3 anos. 3 anos, É isso? um vinho doce de 3 anos. Os vinhos, o Luís, como é que os faz? É aqui neste local onde nós estamos? Como é que é o processo? Nas nossas instalações que estamos atualmente, nós aqui preparamos o vinho, ou seja, fazemos a estofagem do vinho. Depois, aqui a estofagem do vinho é feita aqui na empresa. Depois o vinho volta a outra empresa, que nós trabalhamos em parceria com uma outra empresa, porque quando começamos a parte do vinho
a ideia não era estarmos, de certa forma, a produzir vinho. A ideia seria de comprarmos a outras empresas e estarmos a comercializar. Isso não aconteceu e nós, de certa forma, fomos forçados a entrar no mercado e entramos no mercado e, de certa forma, ainda bem, porque abriram-nos mais portas e, neste momento, pronto, além do mercado regional, também já conseguimos colocar alguma coisa, algum vinho no mercado exterior. As coisas estão a andar devagar, mas estão a crescer. Passo a passo. Mas o investimento fazem... Mas como estava fazem aqui, vou começar com o processo na totalidade. As uvas são recepcionadas noutra empresa, são exprimidas e todo o processo fermentativo é feito noutra empresa. Depois volta à nossa empresa para fazer a estofagem. As estofagens são feitas cá, porque o sistema que nós temos aqui montado é muito mais atual, porque a ideia inicialmente seria fazermos uma adega e iríamos avançar com todo o processo. Pelo meio apareceu a compra de uma empresa produtora de rum e nós parámos um pouco com o trabalho que íamos fazer com o vinho. Tivemos que canalizar verbas para outra empresa, como vos disse, e o vinho ficou um pouco mais para trás, vamos assim dizer, mas é algo que não vamos esquecer e vamos continuar. Mas o processo, como eu estava a dizer, vai... Depois do estofado, volta novamente à empresa com quem nós trabalhamos. Os vinhos vão entrar no processo de canteiro, ou seja, vão para dentro de pipas, normalmente por um ano. E depois, então, que o vinho volta novamente à empresa e nós aí fazemos as filtrações e preparamos, dando os nossos pequenos toques, para depois fazermos o engarrafamento e colocarmos no mercado. O vinho, digamos assim, que pode ser uma boa iniciação, sobretudo junto de um público menos conhecedor, para aquilo que é o vinho Madeira, porque é um vinho com um grau de doçura bastante apelativo e muito fácil de gostar. Sim, não há dúvida nenhuma que os vinhos, o doce e o meio doce, são os vinhos que mais se vendem. Algo mais que significa porque o público, de certa forma, gosta deste tipo de vinho, que é fácil também de beber. Luís, e uma pergunta. Já que também trabalha com outros tipos de bebidas, o vinho Madeira encaixa-se bem também no universo da mixologia, dos cocktails? Sim, e ainda bem, porque nós aqui na Madeira temos uma classe de barmans que tem evoluído muito e tem usado não só os vinhos Madeira, como os produtos regionais, no fabrico de vários cocktails que têm corrido muito bem, e tanto que os nossos barmans têm ganho vários prémios internacionais com este tipo de produtos que vão adicionando e vão fazendo esta mixologia e tendo produtos de excelente qualidade. Vamos ao segundo vinho, passamos de um 3 para um 5 anos, não é? Que vinho é este? Os vinhos que a empresa JFaria produz normalmente são vinhos da casta Tinta Negra. Nós só trabalhamos com uma casta, porque também, pronto, somos uma das últimas empresas a nascer no mercado. E, como vos disse, também não tenho tido tempo suficiente para poder fazer algo mais devido a ter o outro negócio que surgiu mais recentemente e que não me permitiu fazer, ou perder ou ganhar algum tempo na parte dos vinhos Madeira. Tinta Negra, que é a casta neste momento mais plantada. Sim, é a casta mais plantada, ilha, é? E que consegue ter ainda assim uma versatilidade bastante importante. Não é? Esta casta permite fazer todos os tipos de vinho doce, meio seco, e são vinhos que ficam muito bem equilibrados com esta casta. Sim, uma casta que há uns anos atrás era mal amada aqui na região, mas que estamos a assistir a uma série de vinhos lançados para o mercado muito interessantes e alguns com bastantes anos e coisas muito interessantes. E é curioso que esta casta, que há muitos anos atrás ninguém dava nada por ela, porque já há casas na Madeira que têm ganho prémios internacionais com a casta Tinta Negra, o que é excelente para esta casta. Exatamente. É uma casta pouco conhecida, mas que tem um peso muito significativo na produção de vinho Madeira. E que mesmo nos DOP madeirenses, não é? Mesmo nos vinhos tranquilos, talvez já começa a ser alvo de alguns ensaios bastante interessantes. Sim. Quando vamos para um 10 anos,
começamos a entrar num outro campeonato. É verdade, Não é? é verdade. São vinhos prontos que já têm mais tempo de envelhecimento e começam a ter outras características mais marcantes do que é um próprio vinho Madeira. Mesmo em termos de cor, notamos já aqui uma evolução bastante notória. Passamos de uma cor dos 5 anos que é muito mais aberta e até um bocadinho mais cristalina, para uma cor muito mais marcada por alguns acastanhados e até mesmo por algum rebordo já quase esverdeado. Exatamente. E mesmo nos aromas, já, como tu dizias, Ivan, mais complexidade. Já se sente aqui o tabaco, chocolate, entre outros aromas. E de facto, aqui mostra também a capacidade que esta casta acaba por ter, não é? Não, é verdade. Às vezes as pessoas não têm a noção, mas o tempo é que permite que tenhamos excelentes vinhos. Não é de um dia para o outro, temos que esperar. E o tempo é que permite esta qualidade que os vinhos depois acabam por ter, porque como os nossos vinhos têm um grau alcoólico bastante alto, permite que eles se conservem e tenham esta qualidade. Luís, e voltando um bocadinho aqui à região, quando, como visitante, como turista, que chego aqui ao Funchal e que procuro conhecer os vinhos de Madeira, mas ao mesmo tempo fazer uma ligação com a gastronomia local. Estes vinhos, com que é que podemos bebê-los? Olha, os vinhos de Madeira, por incrível que pareça, podem ser consumidos com alguns pratos tradicionais. Eu, por acaso, já vi, e das coisas que nós normal vemos, é muitos estrangeiros, com uma garrafa, às vezes, de vinho meio seco, como fazerem a sua refeição e consomem a garrafa toda. Aqui que nós estranhamos, porque é um vinho que tem 17 graus, e é um vinho com um grau elevado, mas eles comem, eles gostam. E uma outra possibilidade seria, por exemplo, termos esse período de refeição, até mesmo à sobremesa, com algum destes vinhos de Madeira, e depois terminaríamos obrigatoriamente com um rum da J. Faria. Eu penso que sim, que nós temos rumos de excelente qualidade e acho que depois de uma refeição, um bom rum tem sempre lugar. Neste caso, proponho um brinde, mas com O vinho Madeira. o vinho Madeira. Do rum haverá tempo para nestes dias voltarmos a encontrar-nos aqui e voltarmos a falar. Tchim, tchim. Madeira.